tripulantes e 72 passageiros da delegação, convidados e jornalistas. O time da Chapecoense disputaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. São estes os nossos destaques. Hoje é terça-feira, 29 de novembro, o Bom Dia Brasil está começando. A gente abre essa edição com as notícias sobre a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense. É triste notícia que a gente vem acompanhando desde a madrugada. O time ia disputar amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. Vamos dar uma olhada aqui primeiro para a gente começar essa cobertura especial de hoje. Triste cobertura aqui no Bom Dia Brasil. No trajeto desse avião, olha, esse avião saiu ontem à tarde do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e havia 81 pessoas a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Entre os passageiros, toda a delegação da Chapecoense e também muitos jornalistas. Fez uma parada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E aí perdeu o contato com a torre de controle. Isso foi por volta das 10h15 da noite, no horário da Colômbia, 1h15 da madrugada, pelo horário de Brasília. E foi aqui nessa região entre La Serra e Aberroral, que é uma região muito montanhosa. A queda aconteceu exatamente nessa região de difícil acesso. Agora chove muito por lá, as buscas estão difíceis e foi bem no momento em que o avião se aproximava, já estava quase a 3 quilômetros da cabeceira para pousar no aeroporto José Maria Córdoba, que fica em Rio Negro, é perto da cidade de Medellín. Infelizmente, o prefeito de Medellín, que acompanha as buscas, afirma que há 25 mortos. Entre os passageiros havia 48 integrantes da delegação da Chapecoense, além de jornalistas e 3 convidados. Até agora, as informações oficiais sobre essa tragédia são essas. O aeroporto de Medellín divulgou um comunicado afirmando que pouco depois das 10 da noite, horário local, pouco depois da 1 da manhã em Brasília, a aeronave avisou que havia uma pane elétrica. O avião, então, fez um pouso de emergência a 30 quilômetros do aeroporto. As imagens da Defesa Civil colombiana mostram a aeronave bastante danificada. O local é de difícil acesso. As equipes de resgate chegaram a suspender as buscas. Alguns feridos começaram a chegar a 3 hospitais da região. O aeroporto de Medellín fala que até agora foram resgatados 6 sobreviventes, entre eles o lateral da Chapecoense, Alan Ruschel, e o goleiro Danilo. A primeira informação é de que Alan Ruschel vai ser operado. Essas são imagens do Facebook da Chapecoense e mostram a delegação do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, antes de embarcar. O Clube Atlético Nacional, adversário da Chapecoense, na final, lamentou a tragédia. A gente está vendo aqui, então, né, o lamento do time adversário. O jogo, obviamente, está cancelado, está suspenso. A gente está acompanhando as informações direto também lá da Colômbia, ao vivo desde cedo. A gente vai agora para a cidade de La Serra, que fica dentro do hospital, na região do acidente. A repórter Lívia Laranjeira está lá, tem outras informações para conversar com a gente. A gente tem a Lívia aqui. Qual outras informações? Lívia? Bom dia a todos. Na frente do hospital, Está impraticável a comunicação com a Lívia nesse momento. Aí a gente está vendo as imagens do hospital, imagens de mais cedo, já do socorro, né, aos sobreviventes. A gente tem informação, então, do lateral, Alan Ruschel, e também do goleiro Danilo, que estão entre os sobreviventes. São 6 sobreviventes que temos notícia até agora nesse acidente. O prefeito de Medellín, infelizmente, confirmou aí 25 mortos na queda desse avião que transportava o time da Chapecoense. Vamos falar agora em Chapecó, com a repórter que acompanha essa história. As famílias e dirigentes estão reunidos na sede da Chapecoense. É o Cleiton César, que está lá ao vivo em Santa Catarina, em Chapecó. É a primeira vez que um time de Santa Catarina disputava uma final de torneio internacional, torneio sul-americano, no caso. Bom dia. Olá, Chico. Bom dia a você, bom dia aos amigos ligados. Olha, é a primeira vez, né, que Santa Catarina chegava, Chapecoense, orgulho do estado, era o representante brasileiro em mais uma decisão de Copa Sul-Americana, todo mundo pego de muita surpresa realmente, muita comoção. E os dirigentes que ainda não tinham viajado para a Colômbia, os familiares dos jogadores estão reunidos na sede da Chapecoense, os familiares dos jogadores numa sala separada, aguardando aí a chegada de novas informações a todo momento.
quando receberam as primeiras informações de que já tinham sido atendidos em alguns hospitais 3 jogadores, o goleiro Foman, o goleiro Danilo e também o lateral Alan Ruschel, essa informação já chegou até a Chapecoense, que é a sede do clube. A gente lembra que o prefeito da cidade viajaria hoje à tarde para a Colômbia para acompanhar o jogo de amanhã à noite, primeiro jogo final da Copa Sul-Americana. Mas a Chapecoense, através do seu vice-presidente, que não estava lá, não tinha viajado ainda, não está nem em São Paulo, está aqui na cidade, e a Chapecoense emitiu já uma nota oficial, né, falando que vai aguardar por enquanto, aí, toda a chegada de informações oficiais, né? E é claro, lembrando que a Chapecoense, em seu site oficial, deu toda essa informação aí com relação a essa nota oficial, dizendo que em função do desencontro de notícias que chegam das mais diversas fontes, né? Dando conta do acidente com a aeronave que transportava a delegação da Chapecoense, a Associação Chapecoense de Futebol, através do vice-presidente Ivan Toso, está se reservando o direito de aguardar o pronunciamento oficial da autoridade aérea colombiana, depois vai emitir outra nota oficial sobre o acidente. Essa nota oficial, então, que chegou há pouco, emitida, enviada pela direção, pelos dirigentes da Associação Chapecoense de Futebol. O presidente Sandro Palaoro também estava no voo e também nesse voo estava o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Pádua Peixoto Filho. 22 jogadores relacionados para o jogo, todos no voo, e também toda a comissão técnica da Chapecoense, Chico e Ana. É isso, Cleiton. Além de jornalistas, também 9 tripulantes nesse avião. Muitos familiares estão concentrados em Chapecó, mas muitos também já seguindo para a Colômbia, para a região do acidente. A delegação da Chapecoense saiu ontem à tarde de São Paulo, foi primeiro num voo comercial até a Bolívia. A gente está ao vivo também no aeroporto de Guarulhos, de onde partiu o avião com toda a delegação. A repórter Ana Paula Campos conversa ao vivo com a gente. As informações daí, Ana. Pois é, Ana Paula, a informação que a gente tem aqui no aeroporto de Cumbica é que a delegação da Chapecoense embarcaria ontem à 1 da tarde num voo fretado direto para Medellín. Só que a ANAC, a Agência de Aviação Civil, não autorizou, porque segundo as regras esse voo teria que ser feito por uma companhia ou colombiana ou brasileira. Então, a equipe da Chapecoense embarcou às 3h15 da tarde aqui no aeroporto de Cumbica num voo comercial da Companhia Boliviana de Aviação com destino a Santa Cruz de la Sierra. Os jogadores fizeram imagens, fizeram fotos na hora do embarque, dá para vê-los aqui no saguão do aeroporto de Cumbica. Fizeram também um vídeo, né, da delegação e dos jogadores aqui aguardando para embarcar. Inclusive, nesse vídeo, um deles diz que essa era a viagem mais importante da história do clube. Então, e aí, como a gente já sabe, né, em Santa Cruz de la Sierra, eles sim pegaram esse voo fretado da outra companhia para seguir até Medellín, o aeroporto que, quando a aeronave se aproximava do aeroporto de Medellín, o avião acabou caindo. A gente sabe que o aeroporto disse que a aeronave perdeu, né, às 10h15 da noite, no horário local, fez um contato dizendo que tinha uma falha elétrica, 1h15 no horário de Brasília, e foi montada uma grande operação de resgate, que é o que a gente está acompanhando com informações ao vivo aqui no Bom Dia Brasil. Ana Paula e Chico. Obrigado, Ana Paula Campos, falando aí do aeroporto de Guarulhos, de onde partiu então a delegação da Chapecoense. Você que está ligando agora, né, a gente dá informações sobre esse gravíssimo acidente que aconteceu com um avião boliviano que levava para a Colômbia. A equipe da Chapecoense queria disputar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Agências de notícias falam que o avião levava 72 passageiros e 9 tripulantes. Até agora, informação oficial do prefeito de Medellín de que 25 pessoas morreram. Não há outras informações. 6 pessoas foram socorridas, estão em aeroportos, estão em hospitais de Medellín. E esse avião é um avião inglês, britânico. Agências de notícias informam, inclusive, que a seleção argentina pode ter viajado nesse mesmo avião que estava voando há 17 anos. Ele é um avião quadri-reator, um Avro regional Jet 85, também conhecido como Jumbolino. A matrícula dele é CP2933, produzido pela fábrica inglesa British Aerospace. O avião tem lugar para 95 pessoas. De acordo com as agências de notícias, ele tinha, portanto, 17 anos de uso, relativamente novo para a aviação. E pertence à LAMIA, que é a Linha Aérea Mérida Internacional. De acordo com o site Sport da Espanha,
Esse mesmo avião foi usado pela seleção da Argentina na viagem ao Brasil para o jogo no Mineirão pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E sabe que no site dessa companhia, da Lamia, parece que a situação da empresa não é muito boa. Lá em que eles procuram sócios, eles estão na própria página deles na internet, abriram lá um link, buscam-se sócios. Tem 4 aviões da companhia. A informação não é essa, mas a gente vai seguir ainda atualizando as informações sobre a companhia aérea. O governo de Santa Catarina também emitiu uma nota sobre esse acidente, então vamos ao vivo ter as informações com o repórter Júlio Ettore. Oi, Júlio. Oi, Ana, bom dia. O governador Raimundo Colombo emitiu uma nota no começo dessa manhã lamentando profundamente tudo o que aconteceu. A nota diz que, consternado, Colombo lembrou que a Chapecoense, além de levar o nome de Chapecó e de Santa Catarina para todo o Brasil e América Latina, estava fazendo história a ser o primeiro clube catarinense a disputar a final de uma competição internacional. Diz também a nota que o governador, ainda chocado com as primeiras informações vindas da Colômbia, manifestou solidariedade aos familiares dos jogadores, dirigentes e jornalistas que estavam na delegação e aos torcedores da Chapecoense nesse momento de muita dor para o esporte de Santa Catarina e do Brasil. Chico, Ana Paula. Obrigado. A repórter Lívia Laranjeira está na cidade de La Serra, uma cidade próxima a Medellín, está dentro do hospital, na região do acidente, e vamos tentar falar com ela com novas informações. Lívia. Chico, bom dia a todos ligados com a gente. Eu estou na frente do Hospital San Juan de Dios, no município de La Serra, a cerca de 45 quilômetros de Medellín. Esse é o hospital mais próximo da região do acidente. É para cá que estão sendo trazidos os feridos mais graves. Por aqui já passaram Alan Ruschel e Rafael Renzel, um jornalista da região de Chapecó, que também sobreviveu a esse acidente aéreo. Nesse momento, a equipe médica do hospital se prepara para conceder uma entrevista. Agora, Olívia, a equipe fez um voo com escalas pela Bolívia, né? O que você tem de informação do voo? Era para ser um voo fretado direto até a Colômbia, mas como a companhia aérea não era nem brasileira nem colombiana, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, não autorizou esse voo. E aí, então, o que a Chapecoense fez foi ir num voo comercial de Guarulhos até Santa Cruz de la Sierra, e lá eles pegaram esse voo, aí sim, um voo fretado em direção a Medellín. Olívia, e com relação às buscas, que informação você tem aí da Colômbia? Há muita especulação de que as buscas teriam sido encerradas nesse momento. Chico, a informação que a gente tem de um socorrista que chegou há pouco com um dos feridos é de que as buscas ainda não tinham sido interrompidas. O tempo aqui, o clima aqui é ruim, baixa visibilidade, chuva por aqui, mas por enquanto a informação que a gente tem é de que as buscas continuam. Ok, a gente tem uma primeira informação de que por causa do mau tempo as buscas estão sendo interrompidas. Agora você que está aí está dizendo então que as equipes dizem que apesar do mau tempo estão tentando ainda continuar as buscas. Lembrando que temos até agora a confirmação pelo prefeito de Medellín de 25 mortes e temos aí informação de 6 sobreviventes que já estão sendo atendidos em hospitais, incluindo aí um lateral do time da Chapecoense, o Alan Rusch, e também o goleiro Danilo. Agora, Lívia, você chegou aí muito cedinho, né? O que você nos relata desde o momento que você chegou? Queria que você contasse aí pra gente, enquanto a gente está revendo as imagens dos primeiros atendimentos que foram prestados aos sobreviventes. Ana, eu cheguei aqui por volta de meio-dia do horário de Brasília, 9 da manhã do horário da Colômbia. O clima aqui já era de expectativa pela partida, a gente já estava começando a trabalhar com as reportagens que apresentaríamos no Sport TV ao longo da semana. No momento que chegou a notícia do acidente, eu estava no hotel onde a equipe da Chapecoense ficaria hospedada. Estávamos aguardando a chegada deles, porque já estava no horário previsto ali do voo pousar aqui em Medellín, então eu já estava aguardando a chegada deles no hotel, quando um sócio de uma empresa de logística que faria todo o traslado da equipe aqui por Medellín nos avisou que tinha havido um problema com o avião, com a torre de controle do aeroporto, comunicação com o avião. Foi nesse momento que nós nos dirigimos primeiro ao aeroporto e depois ao hospital para aguardar a chegada dos feridos. Ok, Lívia, obrigada. Explicando que a Lívia chegou a La Serra exatamente porque ia fazer a cobertura desse jogo da Chapecoense, que seria o primeiro da final da Copa Sul-Americana. A gente volta a conversar com ela já já.